Agora que a gente já aprendeu como é o pensamento React para a gente trabalhar no nosso projeto, na última aula, inclusive, a gente criou alguns componentes sem nada dentro, né? Só criou as pastas, a organização e como a gente vai fazer, entendeu o que é um componente page, o que é um componente normal. A gente vai começar a implementar os componentes que a gente criou naquela separação que a gente fez na última aula. E o primeiro componente que a gente vai fazer nessa aula vai ser o componente de menu, né? O navbar aqui que a gente criou. E a gente vai implementar e colocar ele dentro da home para começar a entender qual é a interação entre os componentes reutilizáveis e os componentes page. Né? Qual é a relação entre eles, o que, que cada um mostra, como isso funciona. A gente começa pela navbar, pelo menu, e a gente vai avançando para o footer, para os cards. Lembrando que, pelo pensamento React, seguindo o pensamento React lá da documentação, a gente vai começar a criar essa página home com dados mocados, que são dados fake. Inclusive, eu já até criei aqui, ó, o datas, que eu criei na última aula, que são dados aqui, ó, de título, né, é um array de objetos de notícias. Essas notícias vão vir do back-end que a gente já construiu nesse projeto, nesse curso. Mas se você também não criou, não tem problema. Eu vou ensinar vocês em uma aula a baixar o back-end e utilizar. Mas o que é importante, galera? Para começar, a gente tem que começar com um dado fake. Então a gente mostra as coisas na tela com um dado fake, e eu não vou fazer isso em todas as páginas, senão vai demorar muito. Mas eu vou fazer na primeira, para vocês entenderem esse pensamento, que é caso vocês não tenham, né, um back-end, vocês conseguem fazer o projeto sem problema nenhum. Belezinha? Tranquilidade? Bom demais, então vamos começar, né, a trabalhar nesse projeto aqui, a fazer a nossa navbar. A gente precisa olhar também lá para o nosso Figma para entender como ele funciona, como ele está estruturado, e obviamente a gente vai ver tudo isso logo depois da nossa vinheta. E eu falei uma porrada de coisa aqui, né? Falei do Deiras, mostrei para vocês como se estivessem vendo minha tela, mas vocês não estavam vendo. Enfim, fica até o suspense aí para vocês. Depois da vinheta a gente continua. E aí, devs! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo com T-Code. Vocês já estão me vendo aqui no cantinho. Não se esqueçam, bebam água, aperta o like aqui, curtir, comenta, dá sua opinião, dá sua dica, tira sua dúvida. Dúvida, dificilmente eu vou conseguir ajudar vocês, mas em breve eu vou trazer uma novidade para vocês muito massa, que vocês vão ter aí acesso a tirar dúvidas comigo assim de forma muito melhor. Bom, mas antes disso, compartilha, curte, comenta. Quanto mais você dizer para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante, mais ele vai distribuir para mais pessoas. E se eu estou te ajudando, eu tenho certeza que você vai curtir demais ajudar outras pessoas. Bora lá, deixa eu ficar aqui ó, um pouquinho mais no centro aqui, ó. Boa. Seguinte, o que a gente vai fazer nesse projeto? Então eu mostrei no vídeo antes da vinheta esse Deiras aqui, ó, que é como a gente vai inserir os dados, tá? A gente já criou tudo isso na última aula, é importante que você assista essa última aula para conseguir acompanhar aqui com a gente. Se você chegou aqui, pô, quero saber como faz um menu com React, você vai precisar ver o contexto aí do que a gente está falando e por que a gente está fazendo assim, tá? Então bora lá, deixa eu abrir aqui, rodar o nosso projeto, né? Então vamos ver o que tem nesse projeto aqui. Então para rodar a gente sabe que é o npm rundev, aqui no nosso terminal nessa pasta. E ele vai abrir aqui, ó, esse endereço, Ctrl e seguro, ele vai abrir uma página com o Olá Home, né? Que é o que a gente está mandando renderizar. Vamos abrir o Figma aqui? Deixa eu abrir o Figma por aqui mesmo, porque aí a gente consegue acessar os nossos documentos. Enquanto ele vai abrindo aí, vamos relembrar. Por que ele está mostrando esse olhar home? Porque na minha index, eu estou chamando root, né? Eu estou criando aqui ó, uma div root e estou chamando esse script. Esse script está em esse main, é esse main. Aqui, eu pego ó, com document get element by id aquele root e renderizo o meu componente app. Tá? Depois a gente fala desse strict mode, mas eu renderizo o meu componente app. No meu componente app, o que é um componente? Uma função que retorna um HTML, um JSX que a gente chama, né? Por isso que o arquivo chama JSX. É JavaScript com XML, né? Que é o HTML aí. Beleza? Então ele retorna aqui ó, um HTML. O que é esse HTML? É outro componente. É um componente home aqui, ó, que está em pages, home, na pasta home, o arquivo home. E aí, nesse componente também é uma função que retorna
um HTML. Vocês perceberam a diferença, né? Aqui eu tenho um parênteses nesse return e retorno aqui um HTML, e aqui eu não tenho. Quando tá inline, ele não precisa do parênteses. Se eu adicionar mais uma linha aqui, aí ele vai pedir os parênteses nesse return. Beleza? Ok. Então eu vou deixar aqui, ó, o meu Olá Home. Vou deixar o meu Olá Home. E o que eu quero mostrar aqui além do Olá Home? Eu quero mostrar a minha navbar. Eu quero mostrar a minha navbar, tá bom? Que é um componente que eu vou criar. E todo o código desse componente, o que ele retorna, vai estar na navbar. Aqui ele vai dar uma porrada de erro, porque realmente essa navbar não existe. Mas a gente vai vir aqui, ó, em navbar, nessa pasta, e criar dois arquivos, né? O primeiro arquivo é o navbar.jsx e o segundo arquivo vai ser o navbar.css. Por enquanto a gente vai trabalhar com CSS, tá bom? Belezinha? Então aqui a gente tem esses dois itens. No JSX eu preciso dar um export function navbar. E aqui, por enquanto é só uma função que eu estou exportando para outro lugar. Para ele se tornar realmente um componente, eu preciso retornar um HTML. Então aqui eu vou retornar um HTML de um H2, que é o meu Olá Navbar. Pronto. Agora eu consigo importar esse cara. Clica duas vezes, Ctrl espaço, ele já vai dar a opção para a gente importar. Importei o navbar aqui de componentes. Só que ele ainda está dando erro. Por quê? Né? Aqui, até agora a gente adicionou uma linha só. Então aqui na nossa home só tinha o Olá Home. Aqui no nosso app só tem a home. Quando a gente começa a adicionar mais de uma tag dentro desse return, a gente precisa envolver eles em uma única tag. Porque o return, ele vai... Eu vou jogar aqui uma section. O return, ele vai retornar apenas uma tag. Ele não pode retornar mais de uma tag. Tá? É uma regra do próprio React. Vou fechar aqui o terminal. O terminal está rodando, tá? Eu só minimizei no X. Ele precisa ter aqui um retorno de uma tag só. Então eu retorno a tag section e dentro dela eu tenho as outras coisas. Agora ele está funcionando normalmente. E se a gente voltar para a nossa home, a gente vai ver o Olá Navbar e o Olá Home logo embaixo. Beleza? A gente vai ver essas duas. Aqui é o componente navbar e aqui é o H1 que eu coloquei na home. Beleza? Deixa eu olhar aqui o nosso Figma. Então, ó, olhando para o nosso Figma aqui, o que a gente quer fazer agora? Esse navbar. O que esse navbar possui, galera? Vou dar mais um zoom aqui, ó. Ele tem uma barra de pesquisa, tá, bonitinha. Ele tem aqui, ó, o logo do Breaking News e ele tem o botãozinho de entrar. Beleza? Então vamos pegar todos esses elementos e vamos colocar na nossa navbar e entender a gente vai levar isso, retornar isso para onde ela está sendo chamada. Bora pro código então, pessoal. Então aqui, ó, no nosso código, a nossa navbar não pode retornar apenas um olá navbar. O que eu vou retornar? Eu vou retornar a nossa barra de pesquisa, o logo e o botão. Beleza, como a gente vai organizar isso? Lembra quando a gente precisa colocar mais de duas tags aqui, né? Montar uma cadeia de tags, a gente precisa de uma tag maior para ele retornar? Essa tag pode ser uma section, uma div, qualquer tag, mas ela também pode ser algo que nós chamamos aqui. Deixa eu abrir aqui ó, um comentário. Comentário não. Um comentário. Abrir um comentário. Algo que a gente chama de fragment. Porque não necessariamente, acho que escrevi certo, não sei. Não necessariamente a gente precisa que seja um section. Eu quero que não seja nenhuma tag. Eu quero que seja uma tag vazia. O nome dessa tag vazia é fragment, então eu posso passar no React essa tag vazia. Que é apenas uma tag que envolve as outras. E aí todas as minhas tags semânticas, bonitinhas de HTML, eu coloco dentro desse fragment, mas eu não quero envolver tudo no mesmo lugar, porque eles já estão sendo envolvendo no body. E aí a gente começa a envolver um monte de tag dentro de tag, e isso gera, né, uma árvore do DOM gigantesca e, enfim, muito bagunçada. Beleza? Então bora lá. Aqui a gente também vai utilizar o fragment para unir todos as nossas tags sem precisar, né, de uma... Não, vou trazer aqui. Sem precisar de uma tag com nome, enfim, tornar um negócio muito mais complexo. Qual que vai ser o retorno? Eu vou retornar aqui uma navbar. Então, uma tag nav. E nesse aqui, na verdade, eu preciso do fragment. Eu vou precisar do fragment, sim. Então, ó, vou trazer aqui uma navbar. Beleza? Então, formatei. Alt Shift F. Se você não viu os vídeos de back-end, eu utilizo um plugin chamado
Esqueci o nome do plugin. Deixa eu ver o plugin aqui. Aqui, ó. Preacher. Plugin chamado Preacher e configurei aqui no meu VS Code esse Alt Shift F para eu formatar os meus códigos, tá? Então bora lá. O que essa navbar vai ter, gente? Essa navbar, ela vai ter uma div de input. Eu vou colocar uma div aqui, que eu vou colocar o meu input, porque o meu input não vai ser só um input, ele vai ser um ícone. Então eu vou adicionar aqui um ícone e vou adicionar, então a tag i aqui, ó, um ícone, e vou adicionar um input, que é aquele ícone de lupinha lá que vocês estão vendo, tá? E essa div ela vai ter uma class, lembra da class? Aqui no React tem que ser class name, porque class era uma palavra reservada do antigo React aí, quando você fazia por classes, o que não é mais usado, hoje em dia é 100% funcional. Mas ainda não mudou, é class name que você precisa colocar, tá? Que é a mesma class lá, bonitinha. E essa class eu vou chamar de input search space, beleza? Porque ela vai ter o ícone e o input, para eu deixar eles juntinhos assim, da forma que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, eu vou ter esses dois itens. O que mais que eu vou ter aqui na minha nave? Eu vou ter uma imagem, então tag img. Normal. Só que como eu importo uma imagem para cá? Né, a melhor prática. Eu preciso colocar essa imagem no meu projeto. Primeira coisa, muito importante. Eu preciso colocar essa imagem no meu projeto e dentro do meu CIC, da minha pasta CIC, eu preciso ter uma pasta nova chamada images. Ah, mas pode ser uma imagem externa? O link de uma imagem externa, gente, não é recomendado. Não é recomendável, porque se essa imagem sair do ar, você está pegando uma imagem num servidor que não é o seu. Se ela sair do ar, você perdeu a imagem e já era, sinto muito, acabou para você. Tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso. É importante vocês trazerem a imagem para cá. E, obviamente, eu que criei esse logo, e eu vou trazer, então, esse logo para cá, para esse projeto. Deixa eu só ver, tá? É esse logo aqui, ó, o logo BN, Ctrl C, deixa eu jogar aqui. Então é esse o login, ó. Eu criei ele bem simples no Canva mesmo, só pra tirar uma resenha aí com esse projeto e ser um pouco autoral aí, né? Não sofrer com, com plágio. Então, ó, Break News aí, esse loginho bonitinho. Ele tá aqui então nessa pasta. Como eu coloco ele dentro desse CSC, gente? No React você vai precisar importar esse logo. Então vamos importar ele aqui em cima nesse módulo, nesse componente. Então import, eu vou chamar ele de logo from, e aí você tem que falar o caminho dele. Então volta duas pastas, uma pasta, volta mais uma pasta, entre images e traz para mim o logo bn.png. Tem que colocar a extensão aqui em cima, tá? Dessa sua imagem, exatamente o nome dela. L maiúsculo, BN maiúsculo, senão não funciona. Agora que eu tenho esse logo, lembra que lá acho que na primeira aula, acho que foi na primeira aula, não, né, não na última, eu mostrei para vocês a interpolação de dados, né? A gente está aqui num código JavaScript. Inclusive esse JSX que eu coloco, gente, é só para ficar bonitinho o logo do React aqui, tá? Porque pode ser JS, só um código JavaScript normal. Inclusive daqui a pouco a gente vai testar com um código JavaScript normal quando a gente falar de Style Components. Por enquanto a gente vai utilizar CSS puro. Então, ó, bora lá. Então, nave, beleza. Aqui eu estou no arquivo JavaScript. Então eu posso pegar isso aqui, que é uma variável, né? Eu poderia colocar aqui, ó, const logo recebe logo. Tá aí. Tá? É uma variável, logo bn, aqui, ó, só para diferenciar. Recebe esse logo, ó. Então é uma variável que eu tenho, esse logo aqui, tá? Que eu importei. Eu posso trazer essa variável aqui para dentro. Mas como eu trago variáveis do JavaScript, porque dentro do return é HTML, fora é JavaScript. Como eu trago do JavaScript para o return, para o HTML? Aqui no source, que é onde eu preciso colocar o endereço da minha imagem, a gente precisa tirar essas aspas para todo arquivo, para todo código JavaScript que a gente quiser colocar no HTML, a gente vai ter que colocar abre e fecha chaves. E aqui eu coloco o meu logo. Não preciso nem colocar essa const aqui, porque ela é inútil. Eu posso colocar direto o que eu importei ali, porque isso aqui se transforma numa variável entre aspas, né? Então tá aí, ó. Imagem é o meu logo. E é muito importante pro React você colocar o alt, tá bom? Então aqui, evita image, foto, coloca exatamente o que é. Então, logo breaking news. Tá? Logo do breaking news.
do jornal, né? Do Breaking News. Fechou? Então eu vou ter uma imagem. Então beleza, ó, o primeiro item do meu nave é o input, a segunda é a imagem e o terceiro item que a gente vai ter vai ser o botão. E aí eu vou trazer aqui, vou criar um botão simples. Depois esse botão ele vai ficar mais avançadinho, né? Porque a gente tem outras páginas lá. Mas por enquanto é um botão simples de entrar. Tá bom? Entrar. Só isso. Vamos ver como está o nosso projeto. Então se a gente abrir aqui a nossa tela, eu tenho que ter esse resultado. E obviamente a gente não tem esse resultado, né? Porque a gente não fez CSS ainda. Mas eu tenho input, o ícone ainda não trouxe, tenho aqui Breaking News e tenho o botão. Existem várias formas de a gente utilizar ícones dentro do React, tá? Dá para baixar os ícones, dá para fazer uma porrada de coisa, mas eu gosto de utilizar os ícones do Bootstrap. Eu gosto de utilizar esses ícones, gente. Não são os melhores, não são os mais recomendados. Na verdade, em programação não tem nada que é o mais recomendado, é o melhor, é não sei o quê. Isso aí é clubismo, gente. Use o que for bom para você. Fim. Tá? Então eu gosto muito desses ícones. E se você descer tudo aqui, ó, entrar no Bootstrap e descer tudo nos ícones dele, você vai ver aqui várias formas de trazer esses ícones para o seu projeto. De novo, eu gosto de trazer eles através do CDN. O que é o CDN? É o servidor do Bootstrap. Ah, mas se mudar de versão, trocar os ícones, ele tem a versão aqui e a gente vai ver esse link. Então copia esse link. Vocês já viram que esse link é um link HTML, né? Então se ele é um link HTML, eu vou no meu HTML, o único HTML que eu tenho no projeto. Aqui no head, eu venho no head e jogo esse link. Olha só, esse link é do CDN aqui, JS, não sei o quê, e ele é dessa versão. E as versões, elas ficam lá para sempre nesse servidor, tá bom? É a melhor prática? Não é. A melhor prática é baixar todos os ícones, mas para facilitar a nossa vida, eu vou utilizar assim. Deixa eu trocar já esse título aqui, ó. Breaking News, e já eu troco o ícone que ele utiliza aqui, ó. Tá usando esse ícone do Vite, que tá em algum lugar aqui. Acho que tá em Public. Tá aqui, ó. Ele tá usando esse ícone, mas não é esse o ideal. Eu já vou até puxar aqui, aproveitar, sem querer ter muito TDAH aí, mudar de rolê. Mas, deixa eu dar um copy. Vou já jogar aqui, ó. Icon. E aí eu vou mudar. Então o ícone vai ser uma imagem que é um PNG e ele tá em barra, que é o public logo. Deixa eu dar um rename aqui para copiar ele direito. Icon BG. Beleza? Aí esse do Vite aqui, que é o SVG, eu posso apagar. É melhor PNG ou SVG? Sempre é melhor SVG, gente, porque ele é mais leve. Tá? Mas aqui eu vou colocar PNG para facilitar a nossa vida. Então, ó, já tá aqui, ó. Breaking News e o loginho que eu adicionei lá. Já tá funcionando. Beleza, copiei esse código, joguei aqui no meu head. E agora eu consigo utilizar qualquer ícone que tem aqui em qualquer componente do meu projeto. Qualquer componente do meu projeto. Por que isso, gente? Porque na real, o que está acontecendo aqui no Breaking News, né, nessa tela, se a gente der um inspect, o React por trás dos panos, o Webpack que faz isso, né? E o Babel, enfim, ele converte tudo aqui pra gente. Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Ele criou para mim aqui, ó, dentro da root a nave. Olha lá, nosso input, com o ícone que não existe nada, nossa div, nossa imagem, nosso botão, nosso H1. Então, o React por trás dos panos, ele vai pegar aquele código que a gente está colocando dentro de uma função, dentro de um componente, e jogar tudo no HTML principal. Então, olha o head desse HTML, ó. Tá aqui, ó, style sheet e o CDN do Bootstrap que a gente acabou de colocar. Então, se eu adicionar nesse ícone aqui algum ícone que eu escolhi aqui, se eu vou colocar aqui a lupa, eu não sei como escreve loop em inglês, então vamos traduzir aqui, ó, translate, rapidão. Aqui, ó, lupa. Nossa, magnific glass. Bom, vou colocar um search. Search, acho que eu vou achar. Aí, ó, search. Então, eu vou pegar esse search aqui, ó. Perceba, eu posso usar ele de algumas formas, né? Tá aqui do meu lado, mas dá pra ver, eu não tô em cima, não. Posso usar ele como uma tag i, que é o que eu coloquei lá, como um código no CSS ou como um HTML SVG. Mas eu vou utilizar essa tag aqui. Você percebe que ele é a tag que eu coloquei, só que com essa class. Então, se eu adicionar essa class, olha só, eu vou adicionar aqui, ó. Eu nem vou adicionar lá no projeto mesmo. Deixa ser responsivo mesmo. Ó, vou pegar aqui, ó, vou editar esse i. Vou colocar uma class
Pronto, adicionei. Olha o que apareceu ali. Pô, então beleza. Então se eu adicionar, como ele cria um HTML e eu estou referenciando aqui, toda tag que eu colocar desse Bootstrap Icons aqui, toda tag que eu pegar, cada item aqui tem uma tag diferente, ó, tem uma class diferente. Então toda class que eu pegar aqui, ó, e adicionar nesse ícone, ele vai aparecer aqui, bonitão. Se eu der F5, obviamente isso vai sumir, né? Eu adicionei hardcoded aqui no navegador. Mas se eu for no meu código, vier no meu código aqui, cadê meu código? Meu código. Se eu vier no meu código, aqui na minha navbar, cadê minha navbar? Aqui já tá, a gente já entendeu que ele gera um HTML só, independente de onde a gente está colocando os nossos códigos. Se eu vier aqui ó, e jogar a nossa class, ele vai funcionar. Só que, obviamente, uma boa prática aqui é utilizar a class name, né? Vai funcionar da mesma forma. Beleza? Tá aqui, então, o nosso ícone. Perfeito. Agora, vamos dar vida para essa navbar e colocar CSS nela. Tá? E aí, como vai funcionar? Nesse primeiro vídeo, para apenas esse componente, eu vou utilizar CSS puro. Próximo vídeo vai ser vídeo de Style Components. Vou explicar o que é Style Components e vou transformar CSS puro para Style Components. Vai ser legal porque vocês vão ver aí. Você que está acostumado a trabalhar com CSS, você vai ver a transição. Como funciona aí para a gente transformar um CSS puro em Style Components e o que é Style Components. Vou explicar tudo isso para vocês. E a gente vai fazer essa transição e aí nos próximos componentes a gente vai usar Style Components direto. Beleza? Então bora lá. Vamos organizar então, vamos fazer esse cara. Para eu conseguir utilizar esse CSS, é só dar um import aqui, ó. Direto, ó, ponto barra navbar.css. Pronto. Tudo que eu escrever nesse CSS aqui vai aparecer, vai influenciar nesses carinhas. Eu vou fazer uma parada que eu gosto muito quando eu trabalho com CSS e HTML, que é dividir aqui minha tela em duas. Aqui eu vou ver o HTML e aqui eu vou ver o meu CSS. Porque aí eu consigo ver as tags que eu preciso alterar, tudo bonitinho. Beleza? Então vamos primeiro configurar a nossa nave. A nossa nave, depois a gente vê o resultado. Vai ser display flex. Não vou explicar o que é o display flex, eu vou usar, gente. Você precisa já ter aqui uma noção bem legal aí de CSS, HTML e JavaScript. Justify content, space between. E aí é muito importante, né? Pô, mas Thiagão, eu vim aqui do zero e tal, queria aprender React. Eu explico no começo do curso lá de backend, você precisa ter uma noção de HTML, CSS, JavaScript. Por quê? Você não pode pular etapas. Então você já quer aprender o framework sem antes saber o que está acontecendo antes, né? Pô, não entendi o que é essa tag nave, o que é essa tag i. Você está no lugar errado. Você precisa ver a minha playlist de web básico, entender o que é HTML, CSS, JavaScript e depois voltar para cá, tá? Então, Justify Content Space Between, eu vou alinhar os itens no centro, o alinhamento vertical aqui no centro. E se a gente olhar aqui, a gente já vai ver que tá tudo alinhadinho aqui, bonito. Beleza. O que mais que eu vou fazer? O tamanho, vou botar aqui o tamanho dele máximo de 100%. Para essa minha navbar não ultrapassar aqui o meu width. Beleza? Não mudou nada. Vou colocar um padding para ele sair um pouquinho da borda. Então, um padding em cima e embaixo de um rem e nas laterais de 0. Ou é nas laterais de um rem, em cima e embaixo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Em cima e embaixo, um rem e nas laterais de 0. Beleza. A position dele vai ser fixed. E a gente vai entender como a gente vai... Por que a gente está fazendo isso, tá? Fixed. Eu quero que ele fique ali no projeto todo. Vou deixar ele top 0. Sempre vai ficar lá em cima. O background color dele vai ser branco. É importante colocar o background color, mas já tá branco. O fundo vai mudar daqui a pouco, então é importante colocar. O z-index dele, que é a profundidade, vai ser 1 para ele ficar acima de tudo. E ele vai ter um box Sheldon. Box Sheldon eu uso sempre um gerador de box Sheldon, tá, gente? Porque box Sheldon é um saco para gerar. Então aqui, ó, eu uso um box Sheldon. Sheldon. Difícil de falar esse nome. 93 Beautiful CSS Box Sheldon. Daí só você clicar em algum que você gostou, vira aqui, ó, e ele copia para você bonitinho o box Sheldon que você quer. E o box Sheldon que eu quero eu já tenho aqui. Eu não lembro qual é exatamente, mas é esse aqui, ó. Beleza? Então dessa cor, que é esse quase preto aí, 0, 1 px e 0 px. Ele vai ter e ele vai ficar dessa forma. F5. É que ele tá ocupando a tela inteira, por isso que ele não tá
Não tá funcionando. Mas a gente já vai adequar tudo e vai dar bom. Bora lá. Próximo que a gente vai mexer vai ser na imagem. Então vamos colocar aqui, ó. Image. Na navbar só vou ter uma imagem, então já chama tag mesmo. Então a minha imagem vai ter o width máximo de 8 rem. Ai, não sei o que é 8 rem. Rem é uma unidade de medida. Dá uma pesquisadinha, você já deveria saber. Eu não vou parar nesses itens, senão a gente vai demorar muito para terminar esse projeto. 3.5 rem. Object Fit Cover. E o cursor dele vai ser pointer, porque eu vou, quando clicar nessa imagem, ele vai para home. Então, ó, já temos um resultado legal aí. Nosso padding tá funcionando. Nosso boxshot tá funcionando. Mas ele tá ultrapassando aqui, ó, o entrar. Vamos mudar de width 100% para max width, máximo de tamanho. Deixa eu ver. Tá, eu vou ter que alterar o CSS global. Quer ver? Eu vou ter que dar um reset no meu CSS global. Como assim, gente? Aqui, ó, a gente tem esse index CSS, que é o CSS para todo o meu projeto, o CSS do index. Eu vou adicionar, inclusive, vou colocar fonte aqui, ó. Vou adicionar esse código, né? Zerando a margem, o padding, font family vai ser essa newsreader, que é a fonte que eu peguei aqui do Google Fonts. HTML with alto. E o body vai ter o max width de 100 VW, que é viewport, width. E o tamanho viewport height, 100%. E o background color vai ser esse cinza aqui, ele é um cinzinha. Já vamos ver que vai ter mudança aqui. Daí agora sim, eu vou colocar width normal no meu navbar ao invés de max width. Tá certo, o negócio aqui é porque o botão ele tá grudado na lateral. Mas a gente já vai resolver isso. Beleza? Deixa eu ver, ó, o botão ele tem que ficar um pouco mais afastado. Fechou. Então, ó, temos o logo, temos aqui bonitinho e já tá quase pronto. Vamos continuar mexendo no nosso navbar aqui. O que mais que a gente tem? A gente vai ter essa class name input search. Então é a div que tem a class input search space. O que a gente vai botar nela? Position relative. Vocês já vão entender por quê. Width de 200%, 200px. Eu vou começar a copiar esses códigos aqui, porque senão a gente vai demorar muito para digitar na mão em CSS. Então, a largura de 200px, display flex, align height center e margem left, margem à esquerda de 1 rem. Beleza, aí o meu ícone, que é o BI Search, então é o ícone que tem BI Search, vai ser uma position absolute, ou seja, ele vai ficar absoluto dentro do input search, dentro daqui, ó. E aí eu consigo movimentar ele onde eu quiser. Ele vai ficar no top 0, right vai ficar aqui 2.2 rem, zindex 10 para ficar acima de tudo, border none, sem borda, background color vai ser esse cinzinha, a cor dele vai ser esse cinza, border radius e padding. Quando a gente olhar, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Agora a gente precisa deixar o nosso input igual a esse cara. Como a gente faz isso? Search input, que vai ser a classe que eu vou dar para esse cara aqui. Bom, na verdade é só a gente puxar aqui, ó, por herança. Dentro dele tem um input. E adiciona aqui o código nesse input. Vou ficar colocando um monte de class e daqui a pouco vocês vão ver que isso vai mudar. Sem outline, com esse font size, padding, background color, a mesma do meu ícone. Sem borda, com 100% de width e border radius só para ficar redondinho, a mesma border radius do meu ícone. Se a gente olhar, agora a gente tem o mesmo resultado do nosso wireframe, beleza? Aí falta, obviamente, o pesquise por um título. Então aqui a gente pode meter aqui um placeholder. Pesquise por um título. E aí vai aparecer aqui o pesquise por um título. Beleza? Show de bolinhas. Já está afastado aqui da minha esquerda. Agora, vamos mexer no nosso... isso é legal. Vou meter um focus aqui nesse cara. Então, nesse input aqui, coloca um focus. Quando eu clicar nesse input, coloca essa borda para dar essa impressão aqui, ó. Viu? Que a gente pode digitar alguma coisa agora. Fechou? Então é essa impressão que eu quero trazer. Bom demais.
Agora o nosso BTN, nosso botão, o nosso botão vai ter essa configuração aqui. É bem grande a configuração do botão, mas é normal. Esse background color, sem borda, outline, font size, padding, color, transition, porque a gente vai ter um hover. Então, button hover, para mudar um pouco a cor, só ficar um pouco mais escurinho. Eu só vou ter um button aqui, então tá safe. Só para ele ficar um pouco mais escurinho assim, tá? É essa cor um pouco mais escura. E aí a transição é para deixar ele mais leve. Cursor pointer, border radius, font family vai ser a Roboto. Esse é o width, font weight e letter space para ficar com uma letra espaçadinha. E esse é o resultado desse cara. A gente vai precisar mudar o width dele só. Ele tá de 40% aqui. Eu vou só comentar esse width. Ele vai ficar do tamanho normal. Tá? Eu posso aqui manipular o padding dele para ficar mais bonitinho. Ó. Em cima e embaixo esse valor. E na esquerda e na direita um ren. Ele vai ficar um retângulo melhor. Eu fico um retângulo mais bonitinho. Outra coisa que fica legal é Text Transform. Como é um botão que eu quero que as pessoas olhem para ele, eu vou deixar tudo uppercase. É importantíssimo. Ó, o hover funcionando, ele fica só mais escuro. E outra coisa importante aqui. Eu tinha colocado no input um... Cadê no input? No input... Cadê? Padding, fonte... Tem um lugar que eu coloquei... Aqui, ó. Nesse cara, o margin left, que era esse input search space. Ao invés de colocar o margin left nele e o margin right no botão, aqui na minha nave, ó, eu tenho o padding de um ren em cima e embaixo, e eu vou colocar um padding de um ren também na direita e na esquerda. É só colocar o padding de um ren. Ele já vai trazer o padding para mim automático. Okay. Deixa eu ver por que ele está ultrapassando o meu espaço total ali. PC. Ó. Ok, minha nave. Minha nave está com width de 100%. Eu vou colocar um if de VW, vamos ver. Nada mudou. Vou colocar um max. Width. É só tirar o width. Não, ele precisa do width. Mas o 100% tá dando ruim aqui no nossa lateral. Ele tá indo além do que ele realmente pode ir. Tá, vamos alterar isso. Para resolver isso, olha o que a gente vai fazer, ó. Presta atenção. Eu vou comentar aqui meu position fixed. Position fixed, comentado. Eu vou botar aqui um max width. Vocês já vão ver que vai mudar. Inclusive, ele vai mostrar o meu olá home que estava embaixo dele. Ó, já deixou encaixadinho. Sem ser o position fixed. Com o position fixed, ele não está conseguindo entrar nesse rolê. Vamos deixar sem por enquanto, depois a gente arruma isso. Beleza? Então a navbar praticamente pronta, galera. Ó. Na verdade, tá pronta, né? Eu mudei um pouquinho o tom desse azul para ficar mais próximo do logo, mas, enfim. É isso, tá bem parecido, ó. Tá cursor, pointer, tudo bonitinho. Aqui quando a gente clica, a gente pode utilizar. Fechou? Vamos deixar assim por enquanto. Esse vídeo tá bem longo já. Eu espero que vocês tenham entendido aí tudo que a gente fez. Eu vou dar o commit aqui. Então vou dar um fit aqui, ó. Create component navbar add pronto. Commit feito com sucesso. Belezinha? E tá pronto, ó. Tudo que você colocar agora aqui vai acessar, vai mudar nesse componente específico. Obviamente, se você importar aqui. Então a gente já tem um componente um pouco maior, ó, que tem mais itens. Esse componente navbar vai ficar bem grande no futuro, conforme a gente for evoluir na nossa aplicação. Mas por hora, essa é a ideia, tá bom, gente? Vocês precisam entender aqui, focar em entender aqui, React.
tá bom? React. Por isso que eu vou adiantar bastante coisa. Tudo que for bastante HTML e CSS, eu vou copiar e colar bastante pra gente ter vídeos mais dinâmicos, vocês entenderem o ecossistema do React, tá? Por que tá Colar Mundo ainda lá? Porque no meu app, na minha home, quer dizer, ó, page home, eu mostro o navbar e mostro o H1. Beleza? Então, o que que é o navbar? Navbar é todo esse código com o estilo que tá aqui dentro. O que que é o H1? É uma tag que eu joguei aqui, padrão. Se a gente olhar, é isso que está sendo mostrado na nossa tela. Belezinha? Vou colocar esses links aí, ó, Bootstrap Icons e 93 aqui, ó, Beautiful CSS Box Sheldon para vocês. E a gente se vê numa próxima aula. Eu espero, no fundo do meu coração, que vocês estejam curtindo tudo que está acontecendo aqui. Não esquece então de curtir, de apertar o valeu, pagar um cafezinho pro T-Code aí, fiquem à vontade. E se conectem comigo nas redes sociais. Os links todos de tudo que vocês precisam estão aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo. A gente se vê. Até lá. Falou!